Bora, Gil! Você acredita que os últimos 4 anos do Bolsonaro, assim, mesmo com toda a limitação que ele teve, toda a tentativa de limitar ele, de bloquear ele, mas foram anos que a gente teve bons números em relação à segurança pública? Os melhores das séries históricas de segurança pública foram nos últimos 4 anos. Tá? E é óbvio que a questão da pandemia, né, quando começou a acontecer, houve uma redução drástica dos indicadores, principalmente nos crimes relativos à circulação de pessoas na rua, né? E eu falava sobre isso. Olha, o PP vai promover uma alteração desses indicadores. Vamos ver o que vai acontecer depois. Então, houve uma queda dos indicadores. E quando a sociedade começou a retornar para as ruas, eu falei, vamos ver agora o que vai ocorrer. Houve um aumento, mas ela não chegou próximo ao do que era antes. Então, aí chegou a um determinado ponto e começou a cair novamente. Então, em termos de indicadores públicos, na verdade, né, de instituições, por exemplo, eu estou esperando até agora, porque não sei por que está demorando tanto, o Fórum Nacional de Segurança Pública, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica, normalmente não publicaram ainda. Então não sei se lá meus amigos sociólogos estão procurando lá alguma coisa para justificar a diminuição dos indicadores, enfim, eu estou esperando para ver, né, porque tudo é possível, né? Mas os indicadores caíram drasticamente. Eu nunca vi as polícias trabalharem tanto, cara, impressionante. E o que eu falava lá atrás, né, sobre o grande problema de rotas, eu estou falando isso 15 anos atrás, o grande problema eram as rotas que abasteciam os grandes centros com os insumos da violência, drogas e armas, principalmente fuzil. E que havia uma necessidade de você criar um sistema de controle de fronteiras, porque é muito precário, né? Polícia Federal que cuida disso, que não tem estrutura e nem efetivo para isso. E quando se fala em criar uma polícia de fronteira, eles gritam, né? No Brasil nós temos ainda uma cultura da administração pública do monopólio do não fazer. Olha, a responsabilidade é minha e eu não estou fazendo, mas eu não quero que ninguém faça. Eu não faço porque é minha, mas o problema é meu. Mas eu também não quero que ninguém venha fazer o que eu faço. Então é interessante isso. Eu falei, ou é isso, melhor a estrutura de fronteira, utilizando até as Forças Armadas para isso, porque é uma questão de soberania nacional. E as Forças Armadas têm uma resistência em relação a isso que não dá para entender, cara. Mas tudo bem. Ou a Polícia Rodoviária Federal. Aí você vê uma instituição como a Polícia Rodoviária Federal, que eu estou atento para ver o que vai acontecer agora, porque foi uma instituição que nos últimos 10 anos ela cresceu de uma forma, né, em todos os aspectos. Aspectos técnicos, aspectos de efetivo, qualificação das pessoas, né, que passaram nesse processo seletivo e que foram preparadas, num nível técnico muito assemelhou ao que aconteceu na Polícia Federal nos anos 90, que teve também um grande trabalho de chegar onde chegou o nível que nós chegamos hoje, mas parece que deu uma estabilizada, mas a Polícia Rodoviária Federal avançou muito, criou áreas de atuação como esse tipo de fiscalização nas grandes rotas, conhecidas rotas rodoviárias, de drogas e armas, recordes sistemáticos sendo alcançados de apreensão de drogas e armas, e é óbvio que começou a enfraquecer o poder dessa criminalidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Então foi um conjunto de fatores. Uma polícia animada a trabalhar, porque havia um discurso do governo federal nesse sentido, havia ali apoio às ações policiais, então tínhamos um presidente da República e um governo nesse sentido. Boa parte dos estados aderiram a isso. Os estados que não aderiram a esse movimento, por exemplo, estados do Nordeste, Bahia, por exemplo, cara, as pessoas não têm ideia do nível de violência da Bahia hoje. É a que mais cresce violência no Nordeste. É uma coisa absurda. E quando você vai ver as ações da polícia lá, é sempre nesse sentido de condescendência. Tá aí o resultado. Eu durante algum tempo, né, nem muito tempo, eu fui comentarista de uma rede lá que eu só falei 3 vezes. Chegou um ponto que eu falei, gente, aí eu comecei a sentar o pau. Eu falei, não é possível, eu preciso entender o que está vendo com a Polícia Militar, qual é o projeto do governo do Estado em relação às ações de polícia, porque está tão tolerante com a violência e a criminalidade. Salvador hoje é a capital que mais reúne facções criminosas. A gente reclama aqui da quantidade no Rio de Janeiro, tem 11 facções em Salvador, e que disputam o território uma do lado da outra, uma violência assim absurda. Enfim, então esses estados que não aderiram a isso pagaram um preço caro, mas quem aderiu
teve uma redução drástica dos indicadores. Então tivemos, mesmo com pandemia, né, mesmo com recursos que foram disponibilizados para atender as demandas da pandemia, continuamos com a polícia atuante. Mesmo com ações, decisões equivocadas, ao meu ver, do Supremo Tribunal Federal restringindo operações aqui no Rio de Janeiro. Que aconteceu o que aconteceu. Criou-se um estado ali de proteção em determinadas áreas dentro do estado, e criminosos de outros estados vieram para cá. Porque isso foi novidade? Não, isso já aconteceu antes no Rio de Janeiro. Isso não é novidade, não. Erros são sistematicamente repetidos. Enfim, mas o governo Bolsonaro, nesse sentido, ele foi muito propício para a segurança pública. E qual o problema agora? 1º de janeiro, o que nós vimos? Uma eclosão de violência, porque o ânimo expansionista dessas facções criminosas retornaram. Retornaram por quê? O pai está no poder. O pai está no poder. Por que comemoraram tanto nos presídios e nas comunidades? Não o morador da comunidade, o traficante da comunidade. Com tiro de fuzil, com festa, na cadeia fizeram... Me explica isso, como é que se pode comemorar efusivamente dentro de presídio a eleição de presidente da República? Tinha que ser alguma coisa indiferente, né? Mas não, comemoraram e por quê? É realmente preocupante. Porque... É o que você tem vamos elencar vários pontos, né? O presidente Lula já começa com um decreto para desarmar a população. Vem com papo de desencarceramento dos presos. Vem com papo de tirar as armas das polícias, botar só taser e... Enfim, vamos criar um país... Olha, seria mais fácil, né? Botar um cadafalso com uma guilhotina em cada praça e começar a exterminar as pessoas de bem. É só assim que eles vão conseguir. Porque vai oferecer o quê? A gente ao holocausto? Oferecer o sacrifício para esses criminosos? É isso que eles querem? É isso que eles estão fazendo. O discurso é esse. Só não é explícito. A gente tem que ler nas entrelinhas. Quando fala de desarmar a população, mas peraí. Porque é um absurdo, né? Uma entrevista que eu dei, uma declaração desse senhor, eu tenho pena desse senhor, que foi governador do estado mais miserável da federação, que é o Maranhão, no nosso ministro da Justiça, que teve aqui no Parque União visitando lá, sei lá quem, enfim, né? 600 pessoas não retornaram a informação, nós vamos mandar a Polícia Federal atrás. De 2 milhões de CACs, 600 não voltaram. Mas peraí, cara. 50 não fizeram alguma coisa. Peraí, 50. Qual é a importância de 50 pessoas em 2 milhões de pessoas? Então, e a imprensa dá ouvido e não questiona isso. Eu falei, cara, existe uma questão de desproporcionalidade. Ela está transformando um problema que com certeza tem problema. Precisa ser fiscalizado todo mundo que tem arma. Precisa sim. Mas ele transforma um problema que é mínimo, né, num grande problema como justificativa para acabar com para desarmar a população inteira. Olha só a diminuição de invasão de residência que nós tivemos ao longo desse período. Esse é um dos indicadores. E quer retornar o quê? Então, eu falei assim, amigo, fuzila então as pessoas de bem, já que vocês querem fazer isso, querem acabar com a população de bem, é isso que eles querem fazer? Com as pessoas que querem se proteger? Participei de muita palestra na época e debate sobre a questão do desarmamento na época do referendo, né? Sobre a questão da comercialização de armas. E meu argumento era simples. Eu começava com o argumento que acabava com qualquer debate. Eu perguntei, segurança pública é ou não um direito fundamental? Um questionamento. A polícia está na rua para nos proteger. Sim. Dentro da nossa casa. Não, mas aí... Se tem um horário que a polícia não pode entrar, se houver a não ser que houvesse um crime flagrante. E mesmo em flagrante está tendo problema. O STJ às vezes está desconsiderando e descaracterizando a ação policial de flagrância ou apreensão por conta disso. Enfim... Quem que vai proteger um cidadão de bem dentro da sua casa? Nós não podemos tirar o direito do cidadão de se proteger, de promover a segurança de si e da sua família. Porque ali é dele, ali ele manda, a propriedade é dele. Então não podemos fazer isso. Ou acaba com essa questão da segurança. Segurança não é responsabilidade, direito e responsabilidade de todos, conforme o caput do artigo 144.